Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse-lhe isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, depois de escutarmos desses 3 dias toda a oração sacerdotal de Jesus, a liturgia de hoje nos apresenta aquela última aparição de Jesus. Nesse lugar da Terra Santa, nós temos uma igreja na beira do lago de Tiberíades, que é chamado a Igreja da Profissão de Fé de Pedro. É um texto belíssimo, belíssimo, que eu quero contar com a tua atenção, porque eu acho que nos ensina muito esse texto. Bem, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus pergunta aos seus discípulos, perto de Cesareia de Filipe, um local de pagãos, o que as pessoas estão dizendo que ele é. Fundamentalmente pensam que é um profeta. E ali Pedro faz a grande profissão de fé: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Este relato maior está no capítulo 16 de São Mateus. E Jesus vai dizer: E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus reconhece: Bem-aventurado Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, essa profissão de fé de Pedro, que ele fala em nome dele, mas em nome de toda a igreja, é por causa dessa profissão de fé que Jesus o constitui como o primeiro Papa, o chefe da igreja, o príncipe dos apóstolos. No Evangelho de João, o 4º Evangelho, nós não temos essa profissão de fé, não se conta este episódio, mas se conta este outro episódio do Evangelho de hoje. Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Ou Simão, a resposta de Simão é: Senhor, tu sabes que te amo. Da terceira vez ele vai ficar até mais triste, porque Jesus estava perguntando insistentemente. Pedro se recorda da negação. Por 3 vezes ele nega Jesus. Ora, caríssimos, o que fez Judas Iscariotes é gravíssimo. Ele trai o Filho de Deus, tira a vida do Filho de Deus, mas ele não foi o único que abandonou Jesus. Os apóstolos todos, Pedro nega. Qual a diferença entre Judas Iscariotes e Simão? Simão, ele crê na misericórdia de Deus. É belo no Evangelho quando, depois de negar 3 vezes, Simão olha e os olhos dele se cruzam com os olhos de Jesus e Simão começa a chorar. Ele confiou na misericórdia de Deus, não abandonou a igreja, a comunidade apostólica, sente-se perdoado. Mas claro, quando Jesus no Evangelho de hoje pergunta por 3 vezes, vem para Simão a memória do seu pecado. Não é assim? Aqueles grandes pecados que nós cometemos e que tantas vezes nos perturbam ainda o nosso coração, que tira a nossa paz, é essa a experiência de Simão Pedro. Mas vejam bem,
E é isso que é o interessante do texto do Evangelho de hoje. Na língua grega, existem 3 formas de falar amor. Existe o amor eros, que é aquele amor de paixão, um amor carnal que tende a uma relação sexual, da onde vem, para nós nos entendermos, a palavra em português erótico, vem disso, eros. Existe uma outra forma de amor, que é o amor amizade, considerado a forma de amor por excelência. Então, que aquela amizade que é uma forma de doação, que se diz filia. Jesus vai perguntar para Pedro, usando 2 formas desse verbo. Porque a terceira forma de falar amor, amar, é ágape, aquele amor que é capaz de dar a vida. Como é que Jesus pergunta para Pedro? Jesus vai dizer assim, a primeira vez: Pedro, você tem ágape por mim? Você tem a capacidade de doar a tua vida por mim? E Pedro vai dizer: Senhor, por ti eu tenho amizade, filia. A segunda vez, Jesus vai perguntar do mesmo modo: você tem ágape por mim? Pedro vai responder de novo: eu tenho filia, tenho amizade. A terceira vez, Jesus muda a pergunta. Nós não nos apercebemos porque a tradução não nos permite. Na terceira vez, Jesus desce o nível de exigência, aquilo que o apóstolo pode oferecer, e pergunta: Pedro, você tem filia por mim? E Pedro vai responder: sim, Senhor, eu tenho filia. Pedro, se recordem que no capítulos anteriores vai dizer assim: Senhor, eu nunca te abandonarei. E Jesus vai dizer assim: você vai me negar 3 vezes. Pedro agora é mais consciente dos seus limites. E ele vai pensar assim: não chego a tanto. Chegará, vai dar a vida pelo Senhor. Mas nesse momento, ainda com o peso do seu pecado, ele é capaz de oferecer a Jesus a sua amizade. E Jesus vai aceitar. Vejam, senhores, irmãos meus, que assim é o nosso Deus. Ele como um bom mestre, nos inspira a irmos além, a fazermos muito mais. Mas Ele reconhece os nossos limites. E se nós podemos, com todos os nossos esforços, chegar somente aqui, Ele aceita, mesmo que queira, como vai acontecer com Simão, vai chamar Simão para oferecer filia, mas para chegar a ágape e oferecer a sua vida por Cristo, pela igreja. Isso para mim é muito belo, porque nós sempre pensamos assim, um Deus que é distante, para quem nós sempre somos pecadores e não temos qualidade de nos aproximar, mas Deus está nos dizendo com esse episódio, aquilo que nós somos capazes, isso Ele aceita, é isso que Ele acolhe, é isso que Ele vai se rejubilar e aceitar, mudando até mesmo a sua pergunta para se acomodar àquilo que Pedro podia oferecer. Então vejam, caríssimos, que assim é o nosso Deus. Ele nos acolhe nos nossos limites, nos chamando para mudarmos, para crescer, mas com afeto, com amor, nos acolhendo como nós somos ou como nós nos tornamos, para que nós possamos fazer uma experiência de discipulado. O Evangelho de hoje se conclui com Jesus que vai dizer a Pedro do que vai profetizar a sua morte, já como para mostrar para ele que, tá bom, eu aceito a tua filia, mas você vai chegar a ágape, e que é aquilo que acontece com todos nós. Com o passar dos anos, nós vamos vendo que os nossos limites físicos vão se acrescentando, nós precisamos de ajuda e buscamos aceitar isso com serenidade. Se nós sentimos, com o passar dos anos, o peso da velhice, é porque temos por que agradecer ao nosso Deus pelos tantos anos que nos deu, pelos anos que passaram, pela sabedoria e a santidade que queremos que tenha crescido, que sejamos melhores do que da juventude. Então, para todos vocês, uma boa experiência de amor pelo Senhor, e que, como Pedro, nós possamos chegar ao máximo, que é doar a vida por Ele, pelos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.